É isso aí. Uma boa noite a todos. Sejam todos muitíssimo bem-vindos à nossa EQV, Encontro de Qualidade de Vida Online. Meu nome é Ailton, sou especialista em imunologia. Trabalhamos com a saúde preventiva e as nanotecnologias fracionadas para o sistema imunológico, fator de transferência. O que são, na verdade, os fatores de transferência? Uma grande descoberta científica que foi realizada em 1949 por um grande cientista e imunologista da Faculdade de Medicina de Nova York, o Dr. Lawrence. O que ele descobriu, na verdade, foi o quê? Então, o Dr. Lawrence é esse homem aqui da foto, que fez essa grande descoberta em 1949. Mas o que o Dr. Lawrence descobriu? O segredo entre o sistema imunológico e o colostro. Mas o que é colostro? É uma proteína amarela e espessa que sai primeiro que o leite, quando as mamães vão dar as primeiras mamadas para seus filhinhos, mais conhecida como primeiro leite ou primeira vacina para o bebê. Na verdade, colostro não é leite, é proteína mesmo, à base de gordura e riquíssima em gordura e repleta de trilhões e trilhões de moléculas super inteligentes, com esse formatozinho aqui. Vocês estão vendo aqui essa estrela, com três pontinhas rombudas e um centro arredondado? Pois é. Então, essa estrelinha aqui representa a molécula chamada fator de transferência. Quando dizemos produto natural, né, aí todos imaginam, nos remete logo, então, à memória, um produto, né, um produto funcional, que você vai ali na esquina, né, na casa de produto natural, e adquire esse produto, e é onde você vai utilizar, e vai ter uma quebra de cadeia, uma digestão. Pois bem, deixar vocês bem claro aqui, bem atentos, que fator de transferência, ele não é um mineral, não é um produto funcional, não é uma vitamina, não é um fármaco, um remédio químico. Fator de transferência é justamente o quê? Esta molécula aqui. É uma molécula de transferência de informações imunológica, ok? Então, ela transfere o conhecimento imunológico para as nossas células adaptativas, as nossas células de defesa. Bom, aqui para frente vocês vão ver melhor, entender melhor como isso funciona. Essas moléculas, chamadas fator de transferência, que tem esse formato de uma estrela, foram encontradas por Dr. Lawrence, que é o cientista. Olha, aqui está ele na foto, né? O cientista Dr. Lawrence, ele descobriu isso aqui em 1949. Olha quantos anos isso já tem, quantas décadas? 75 anos, mais de 75 anos para ser preciso, né? Então, o fator de transferência ele foi descoberto pelo Dr. Lawrence, que é um cientista americano da Faculdade de Medicina de Nova York. Ele fez essa descoberta em 1949, só que ele a patenteou e engavetou por mais 49 anos. Então, isso ficou guardado por quase meio século. Então, foi quando o Dr. David Lizzumbi, um grande pesquisador de patentes científicas, fez essas patentes. Ele, em uma pesquisa, descobriu essas patentes e, então, ele procurou o proprietário, o Dr. Lawrence, e comprou, e as comprou, pois elas estão patenteadas, patentes internacionais de 100 anos. Ninguém poderia tocar. Então, o Dr. David Lizzumbi foi lá e adquiriu, ou seja, comprou essas patentes nas mãos do Dr. Lawrence, colocando, ou seja, mais de 2 anos depois, ele fundou esse laboratório, que está vendo aqui o nome, 4Life, né? 4 vidas, né? For Life, em inglês. Então, ele fundou esse laboratório em 1998. Hoje ele tem o quê? Hoje ele tem 27 anos de mercado. Olha que coisa extraordinária. Hoje estão em 150 países. 150 países, né? Todos os hospitais públicos da Rússia detêm o fator de transferência, pois ele foi citado também pelo Prêmio Nobel de Medicina, na imunoterapia, em 2018, nos Estados Unidos. Duas juntas médicas, uma americana, outra japonesa, dividiram o prêmio de 9 milhões de dólares com referência à imunoterapia, né? E foi citado, então, os fatores de transferência nesse prêmio Nobel. Com isso, vários governos de vários países pediram, então, estudos independentes referentes aos fatores de transferência em seus países. E na Rússia não foi diferente. Então, eles deliberaram lá
os fatores de transferência em todos os hospitais públicos da Rússia. Também na Bolívia, no Brasil, 2, Santa Casa, Misericórdia Prudente, Santa Casa, Misericórdia do Acre. Bom, então os fatores de transferência é o quê, na verdade? São moléculas de transferência de informações imunológicas que elas foram encontradas no DNA das fêmeas. Não existe nos machos. Olha que coisa extraordinária. Então, essas moléculas foram encontradas no DNA das fêmeas. Não importa se é um mamífero, um ovíparo, se é uma cobra, um jacaré, né? Sendo fêmea, ou sendo até uma mulher, sendo fêmea, essas moléculas estarão lá em seu DNA. Bom, mas qual o objetivo dessas moléculas? Desde quando essa fêmea chega aqui fora, desde bebezinha, ela já vem com essas moléculas, elas aprendem, essas moléculas aprendem tudo. Tudo que essas fêmeas tiverem de contato na natureza, sobre vírus, bactérias, fungos, patologias A, B, C, que elas vêm desenvolver, essas moléculas estarão lá para aprender sobre os patógenos, entendeu? Quando essa fêmea cresce, engravida, o que acontece? Essas moléculas fazem uma viagem em seu DNA, assim como os peixinhos da época da piracema. Elas viajam, os peixinhos viajam, né, de um lado para o outro para desovar. Assim mesmo acontece com o corpo dessas fêmeas. Essas moléculas migram de seu sangue, ou seja, do seu DNA, para dentro do colostro, para as mamas, né? O colostro, como eu já falei antes, é uma proteína amarela espessa, mais conhecida como primeiro leite. Porém, na verdade, colostro não é leite, que todos saibam. Colostro é proteína rica em gordura, riquíssima em gordura, e repleta de trilhões e trilhões de moléculas super inteligentes, que são, na verdade, essas moléculas chamadas fator de transferência, que nos traz as informações imunológicas para ser transferida para o organismo dos bebês, dos recém-nascidos. Portanto, o Dr. Lawrence ele descobriu mais, que o colostro da vaca búfala é semelhante ao da mulher do ser humano, porém com informações imunológicas muito maior, por conta da exposição desses animais à natureza, onde vivem os búfalos, na lama, onde há uma biodiversidade enorme sobre tudo isso. Bom, então é dessa forma que essas mamães mamíferos conseguem transferir essas informações imunológicas, ou seja, essas moléculas, para o organismo, ou seja, para o sistema imune dos bebês, dos seus recém-nascidos, através das mamadas. Mas no caso de uma ovíparo, uma mamãe ovíparo, por exemplo, uma ave, um pássaro, uma cobra, um jacaré, né? São ovíparos. Como e de que forma que esses animais conseguem, então, transferir essas mesmas moléculas para o organismo dos seus filhinhos, seus bebês? No caso da galinha aqui, a galinha caipira, tá vendo aqui? Como elas conseguem fazer isso? Já que elas não têm colostro, não produzem colostro, nem têm mamas. Elas fazem essa transferência através do quê? Da gema do ovo. Assim que ela começa a ovular, a primeira parte do ovo a se formar dentro delas é a gema. Quem já preparou uma galinha de quintal, já abriu uma galinha de quintal para preparar para o almoço, com certeza já viu lá. Ela estando ovulando, a primeira parte do ovo a se formar dentro delas é o quê? A gema. E é nesse ciclo de vida, então, que é como se ela também tivesse engravidado. Cientificamente falando, ela engravidou. Só que ela não vai parir um filho, ela vai pôr um ovo, pois eles são ovíparos. Mas ela, cientificamente falando, ela está grávida, ela engorda, tem todos aqueles sintomas da grávida, né? Engorda, né? E se transforma seu corpinho, e ela começa a produzir, então, ali dentro dela, a primeira parte do ovo, que é o quê? A gema. E é nesse momento, nesse ciclo de vida, que essas moléculas migram, então, do seu DNA, do seu sangue, para onde? Para dentro da gema do ovo. Pois é dentro do ovo que são gerados seus futuros bebês, seus futuros pintinhos, né? Então, os pintinhos, os mamíferos, ou seja, o filhote dos ovíparos, eles já recebem essas informações imunológicas ainda dentro do ovo. Ela já detém o contato ainda dentro do ovo. Pois o pintinho ele se alimenta do que dentro do ovo? Da gema do ovo. É seu alimento. E dentro dessa gema detém trilhões e trilhões dessas moléculas super inteligentes chamadas fator de transferência. É tanto que quando os pintinhos chegam aqui fora, ele mesmo se encarrega de quebrar a casquinha do ovo ali e pular aqui para fora. Quando ele acabou de nascer, ele já vai catando ali qualquer formiguinha que encontrar pela frente, cobra, lagarta, escorpiões, seja lá o que for, lacraia, baratinhas, não importa. Todo tipo de inseto, os pintinhos ali já vão comendo e a sua mamãe, a galinha, ainda
cisca ali e chama o rebanho de pintinho para comer mais. E eles não ficam doentes. Acabou de nascer, não fica dodói. Mas o bezerro, por exemplo, o filhote da vaca aqui, o mamífero, como ele se comporta assim que ele nasce? Ele não toca o quê? A boquinha dele no chão procurando capim para comer, pois ele sabe muito bem que o Papai do Céu já avisou para ele que o sistema imune dele não está preparado para defender o organismo dele de provenientes patógenos, vírus, bactérias, micro-organismos nocivos à sua saúde que estarão ali depositados naquelas folhas do capim. Entendeu? Então, ele não toca a boquinha dele no capim, pois se ele tocar, automaticamente ele já estará condenado à morte, né, por infecções. Então, ele não toca a boquinha dele no chão, enquanto a sua mamãe, a vaca, vai ali e dê as suas mamadas. Ele fica tremulando até que ele recebe essas mamadas. Entenderam bem? Bom, diante disso, o que o Dr. Lawrence, que é o cientista, o que ele concluiu? Que assim como as mamães, independente de ser mamífero ou ovíparo, têm essa capacidade de transferir essas informações imunológicas para seus filhos, ele concluiu que é possível transferir a imunidade de um indivíduo para o outro através do colostro, da transfusão de sangue, da transfusão de medula, e assim vai. Mas a forma mais segura é através do colostro, pois não existe um risco de transferência de uma contaminação de determinada patologia de um indivíduo para o outro, ou seja, do doador para o receptor. Então, de forma patenteada e superavançada, o Dr. Lawrence, o cientista, ele conseguiu extrair essas moléculas superinteligentes, tanto do colostro da vaca búfala, já não é mais o colostro, ele já subtrai. Então, através do colostro, essas moléculas superinteligentes, tanto do colostro da vaca búfala, quanto da gema do ovo da galinha caipira germinado, colocando-as em cápsula. Cada cápsula contém trilhões e trilhões de moléculas superinteligentes, que uma vez em contato com o nosso organismo, o que é que elas fazem? Elas ativam o nosso sistema imune inato, ou seja, localizado na nossa medula óssea em até 437%, onde são formada a nossa medula óssea. Onde são formada a nossa medula óssea? Ou seja, onde são formadas nosso sangue e todas as células do nosso sangue? Na medula óssea femoral. Entenderam bem? Então, é nesse local que são ativadas, então, todas as células do nosso sangue que são formadas lá, ela ativa essa medula óssea, ou seja, essas células inatas, na formação de novo exército de células, células adaptativas, adquiridas ou de defesa. Essas novas células recebem seu núcleo, essas moléculas que são menores que as células, 604 trilhões de vezes menores. Então, elas conseguem adentrar ao núcleo de cada uma dessas novas células, transferindo assim todo o conhecimento adquirido ao longo da vida dessa mamãe. Olha que coisa incrível. Não existe risco de toxicidade, pois elas são menores que nossas células, 604 trilhões de vezes menores. Então, elas são absorvidas através do quê? Das placas de Peyer, que são aglomerados de células localizados em nossos intestinos, né? Eles não mais têm como, não mais são metabolizados no fígado, nem sobrecarregam os rins. Elas são absorvidas através das placas de Peyer. Aqui, através desse vídeo, vocês verão isto acontecendo neste exato momento. Está clinicamente comprovado que o fator de transferência da 4Life ativa o sistema imunológico em 2 horas. Os fatores de transferência não são vitaminas, minerais ou ervas, mas são moléculas que transferem memória e conhecimento imunológico de uma célula para outra. Eles ensinam seu sistema imunológico a reconhecer ameaças potenciais, responder a elas e lembrá-las. O fator de transferência da 4Life fornece informações e educação vitais para seu sistema imunológico. Vamos acompanhar a jornada dos fatores de transferência através do corpo à medida que eles aumentam o QI do seu sistema imunológico. Primeiro, a cápsula percorre o esôfago até o estômago. Aí ela se dissolve e as moléculas de fatores de transferência individuais são liberadas. Estas moléculas de fator de transferência entram nos intestinos, onde encontram aglomerados de células chamadas placas de Peyer. As placas de Peyer são as regiões onde as células imunes estão concentradas e é aqui onde o fator de transferência da 4Life começa a educar seu sistema imunológico.
O fator de transferência da 4Life suporta muitos tipos diferentes de células imunes, tais como células assassinas naturais NK, células T, células B, macrófagos e outras. Quando as moléculas do fator de transferência da 4Life encontram uma célula imune não treinada, elas entram e educam a célula para que ela possa reconhecer ameaças potenciais, responder a elas e lembrá-las mais efetivamente. Uma vez que estes fatores de transferência entram na célula, a célula recém-educada cria mais fatores de transferência para colocar em sua superfície. À medida que as células imunes educadas entram em contato com células imunes não educadas, elas transferem as novas informações do fator de transferência da 4Life para essas células. Estas células imunológicas recém-educadas se movem através do corpo, educando outras células ao longo do caminho até alcançarem um gânglio linfático, que é uma fonte concentrada de células do sistema imunológico. É aqui que as células instruídas trabalham rapidamente para transferir o conhecimento do sistema imunológico. E em pouco tempo, todas as células desse linfonodo terão fatores de transferência para passar para o resto das células imunes em seu corpo. Esta transferência de conhecimento imunológico se espalha pelo seu corpo até que todo o seu sistema imunológico seja fortificado com o fator de transferência, proporcionando um sistema imunológico mais sábio e mais vigilante. Experimente hoje os produtos com o fator de transferência da 4Life para aumentar o QI de seu sistema imunológico. Então, é dessa forma que essas moléculas superinteligentes conseguem ativar e imunomodular o nosso sistema imune. E agora vocês verão como, de que forma que o nosso sistema imune se comporta depois dessa ativação e imunomodulação por essas moléculas superinteligentes. O trabalho do seu sistema imunológico é mantê-lo saudável e sustentar a vida em um ambiente hostil. Quando o seu sistema imunológico trabalha como deve, você sente que está no topo do mundo. Então, o que você pode fazer para ter certeza de que seu sistema imunológico funciona com capacidade total? Desbloqueie o poder das moléculas mensageiras, chamadas fatores de transferência. Os fatores de transferência trabalham de maneira exclusiva. Eles educam as células imunológicas para preparar seu corpo para o inesperado. Quando uma célula do fator de transferência se encontra com uma célula imunológica, ocorre uma reação biológica. O fator de transferência transmite conhecimento à célula imunológica. Mas que tipo de conhecimento? Bom, ajuda a célula imunológica a reconhecer melhor uma ameaça, a reagir a ela de maneira rápida e eficiente e lembrar-se da ameaça na próxima vez que ocorrer essa ameaça. A partir de agora, essa célula imunológica passará o resto da vida pesquisando e removendo uma ameaça específica. Pense nisso como se fosse o relacionamento entre uma professora e um aluno. A professora passa o conhecimento sobre um determinado assunto para o aluno. Esse conhecimento durará para o resto da vida do aluno. Assim como a professora e o aluno, uma célula imunológica só precisa ser ensinada uma vez pelo fator de transferência. Mas como as células vivem apenas por alguns meses, seu corpo precisa de um suprimento contínuo de educação sobre fatores de transferência para ficar à frente do ataque das ameaças que você enfrenta. A 4Life passou os últimos 20 anos aperfeiçoando a arte da ciência dos fatores de transferência. Os produtos 4Life Transfer Factor são patenteados, registrados e com uma eficácia poderosa. Não importa o que o seu sistema imunológico precise, os produtos 4Life Transfer Factor oferecem. Exatamente. Não importa o que seu sistema imunológico precisa, o fator de transferência oferece, pois eles não trabalham em sintomas, e sim na causa. A causa de toda e qualquer patologia que acomete o nosso organismo se instala, se desenvolve, permanece, pode ter certeza absolutíssima que também o seu sistema imune está precisando de ajuda. Ele não mais está fazendo o dever de casa, ok? Então, agora vocês verão como, de que forma que essas moléculas superinteligentes são extraídas tanto do colostro da vaca búfala, quanto da gema do ovo da galinha caipira germinado, isto lá nos Estados Unidos. Vamos ver? Eu cresci com uma apreciação por produtos naturais para a saúde. Minha mãe era escritora. Ela escreveu dezenas de livros sobre saúde e produtos naturais para a saúde que venderam milhões de cópias. Então, não foi um salto muito grande para que eu começasse a estudar e pesquisar produtos e ingredientes que pudessem ser úteis. Eu estava sempre procurando por algo que fosse melhor, algo que fosse único. Pesquisei em bibliotecas,
na internet. Para dizer a verdade, pesquisei onde pude. Descobri documentos que tinham sido escritos sobre os fatores de transferência e uma patente que havia sido requerida no escritório de patentes dos Estados Unidos. Os fatores de transferência são pequenas células que tanto humanos quanto animais têm. É o meio da mãe transferir conhecimento imunológico para a cria. Quando eu li aquela patente e descobri quem eram os donos dela, entrei em contato com eles. Eu sabia que tínhamos algo diferente e exclusivo e que deveríamos levá-lo para o mundo. Galinhas e vacas têm um sistema imunológico espetacular. Se pudermos tomar emprestado o conhecimento imunológico delas e usá-las em nosso corpo, isso fará uma grande diferença. Tínhamos de descobrir um meio de retirá-lo do colostro bovino e usá-lo em algo que pudéssemos consumir. Descobrimos um meio de desidratar o colostro para o colocarmos em cápsulas. Testamos primeiro em minha própria família. Colocamos o produto em cápsulas e começamos a tomar o produto imediatamente. Fomos os primeiros a testá-lo. Então começamos a distribuir o produto a familiares e amigos, uma pessoa de cada vez, e começamos a falar com as pessoas. E agora temos escritórios em vários países, dezenas de países em todo o mundo, chegando a milhares de pessoas que estão usando o Transfer Factor todos os dias. Tomei a decisão, logo de início, de que não distribuiríamos um produto que não viesse de pesquisas científicas. O processo de fabricação é muito importante. O processo de coleta é extremamente importante. Coletamos o colostro excedente. O primeiro colostro é dado aos bezerros. Retiramos apenas o excedente e as vacas produzem muito. E o colostro é processado cuidadosamente. Todas as fazendas leiteiras com as quais temos parceria são aprovadas pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos com condições sanitárias de altíssima qualidade e os melhores produtos disponíveis. É algo muito impressionante. No início, não sabíamos onde iríamos chegar. Sabíamos que tínhamos um excelente produto, mas ver o que aconteceu, as centenas de milhares de pessoas que usam esse produto, nos faz sentir bem humildes e ouvir as histórias das pessoas que usam o produto é muito inspirador para nós. Muito inspirador e satisfatório. Ouvir os feedbacks, os depoimentos das pessoas que nos trazem, através de áudio, através de vídeos, né? E através de ligações também presencial. Tanto quanto em seu próprio, o resultado extraordinário que eles têm tido, tanto em seu próprio organismo, quanto também do seu próprio ente querido. Bom, tenho aproximadamente 12 meses, né, que abaixo de Deus conseguimos resgatar a saúde de uma bebê. Com apenas 6 meses de vida, a bebê Isabela, ela foi diagnosticada com um neuroblastoma maligno de 183 centímetros ao cubo, localizado em seu mediastino, que fica entre as costelas e o pulmão. Esse tumor é tão grande que ele acabou ocupando um dos espaços do pulmão da bebê. Aqui vocês estão vendo uma tomografia normal do tórax, onde, só para ilustração, essa tomografia está normal, né? Aqui vocês podem ver 2 partes escuras que correspondem aos pulmões, e aqui o coração e aqui a coluna, totalmente normal, só para comparar uma tomografia normal da mesma região, agora no caso da bebê, a tomografia já no caso da bebê aqui. Vocês estão vendo como ela está bem diferente? Veja que as 2 partes que correspondem aos pulmõezinhos, que são as 2 partes escuras, aqui a gente já não consegue identificar com a mesma clareza. Eu vou ampliar aqui um pouco para vocês terem uma vista. Vejam que essa massa tumoral cinzenta aqui, né, que é o neuroblastoma maligno, ele saiu aqui ao lado da coluna e foi crescendo desordenadamente, chegando a um diâmetro de 183 centímetros ao cubo. Ele foi comprimindo o pulmãozinho direito da bebê para cima do pericárdio, do coraçãozinho, né, que está aqui, comprimido aqui com o pulmão esquerdo, com o pulmão direito, e jogou também para cima do pulmão esquerdo. Ela não conseguiu mais ventilar com esse pulmão direito e com muita dificuldade de ventilar com o pulmão esquerdo. Então, os oncologistas pediátricos lá do hospital, ele não conseguiu, né? Eles não indicaram, então, uma cirurgia e tentou reduzir essa massa tumoral a partir de quimioterapia, que também não deu certo.
Foram 3 meses e meio de quimioterapia, 22 sessões no total, onde eles chamaram os pais e disseram que a notícia não era boa, que a partir daquele momento estaria suspenso, então, todo o tratamento quimioterápico da bebê Isabela, pois não tinha como permanecer, continuar esse tratamento, pois ela não tinha mais para onde ir. Então, eles me enganou, mandou para casa e colocou no paliativo. A bebê Isabela, ela não tinha mais um tratamento e iriam acompanhar, a partir daquele momento, apenas através de exames. E assim foi feito. Porém, o Leandro começou a postar em redes sociais, junto com sua esposa Jenny, começou a postar em redes sociais pedindo orações. Pedindo orações, pedindo orações. Foi quando um amigo chamado Gildenberg Rosa viu esse pedido de orações nas redes sociais e ligou para o Leandro perguntando se ele já tinha ouvido falar referente aos benefícios do fator de transferência na ativação do sistema imunológico. E ele disse que não. Ele falou, olha, eu uso há 3 meses, mas eu não sei te explicar. Vou pedir, então, para um especialista te ligar, para te explicar, e aí estou atendo essa ligação. Bom, ele me atendeu, expliquei direitinho para ele, ele entendeu, pediu um kit sugestivo de consumo para sua bebê e foi feito. Imediatamente ele começou a ministrar, com 11 dias de ministração, todas as infecções que estavam acometendo a cabecinha, os braços, as pernas da bebê, cessaram. Com 3 meses de ministração, foi feita uma nova tomografia computadorizada, feito esta, onde veio um grande diagnóstico, que 47% dessa massa tumoral havia sido fagocitado pelo próprio sistema imunológico da bebê Isabela. Não havia mais essa massa tumoral em tamanho completo. Ela estava pela metade, em 47% praticamente, a metade do tumor. Com mais 2 meses, mais 40%, ficando apenas 7%. Com 6 meses e 15 dias, total remissão. Não havia mais nenhum sinal dessa massa tumoral no mediastino da bebê Isabela. Aqui agora vocês vão ouvir o áudio do médico dando o primeiro diagnóstico lá em Catalão, Goiás, lá em Goiânia, na verdade, lá em Goiânia, né? E logo em seguida vocês vão ouvir o áudio do Leandro falando comigo, tá bom? As imagens da sua filha mostram um tumor grande, localizado no mediastino posterior à direita, com áreas de necrose, e ele está desviando todo o mediastino para o lado contralateral, apertando o pulmão esquerdo, que está funcionando normalmente, né? Mas com dificuldade de ventilar, certamente porque o mediastino do lado direito aumentou muito o tamanho e ocupou o espaço do esquerdo, e desviou também o pericárdio, que é a parte que fica o coração. Ele está em íntimo contato com os grandes vasos, né? E a biópsia aí para descobrir como tratar a sua filha, certamente vai ser por biópsia percutânea. Então não vai precisar fazer uma cirurgia. Dá para enfiar uma agulhinha entre as costelas dela, assim, pela parte de trás, e pegar um pedacinho para descobrir como é. Certamente é um tumor neurogênico, né? Mais provável que seja um neuroblastoma. Fala aí, meu irmão. Como é que você tá? Tudo na paz? Nas primeiras três fases que aconteceu de quimioterapia, sempre na primeira semana, 1 semana e meia, a imunidade dela caía bastante, sabe? Mesmo tomando a Filbra, que é aquela injeção para imunidade, né? Que é ministrada no hospital também. São 5 injeções, né? Depois da quimioterapia, da semana. É 1 semana, bem dizer, de Filbra, né? Dessa ministração aí. Mas mesmo assim, com a Filbra, caía a imunidade, ficava negativa. Então, agora, depois, 1 semana antes de começar a 4ª fase de quimioterapia, a gente começou a ministrar os fatores de transferência. E, incrível. Até agora o resultado que a gente está colhendo já da bebê. Semana que vem vai fazer exames, né? Hoje foi um dia da alta da Isabela, do hospital, para ficar aqui na casa que a gente está. E já completou 11 dias, que finalizou a 4ª fase da quimioterapia. E foi o único período que ela não perdeu a imunidade, né? A imunidade dela caiu, ficou negativa. Então a imunidade dela está explodindo, está super positiva e com toda certeza tem a ver com o Triflector Plus, né? Os produtos da For Life que a gente está ministrando para ela. E, meu irmão, é benção, tá super energético, super cheio de vida, alimentando bem pra caramba, dormindo bem, brincando, enfim. Então, tô muito feliz por isso.
Diante desse resultado extraordinário, Leandro foi convidado a participar de um congresso em São Paulo, dia 1º de junho de 2023. Lá ele foi convidado a subir o palco, pois para receber um presente pela gratidão, pela confiança que ele teve aos fatores de transferência e ter ministrado a primeira mão à sua bebê. Então, ele foi convidado a subir o palco para receber esse presente, com o microfone em mãos. Somente um pai ou uma mãe pode mensurar o tamanho da emoção que no momento se encontrava o Leandro quando ele deu esse testemunho extraordinário referente à sua bebê. Isso daqui representa a vida completa na minha vida. Eu me emociono porque não é o iPhone. Isso daqui representa a vida da minha bebê Isabela. É dela esse prêmio, porque isso daqui representa vidas literalmente sendo salvas por conta do testemunho da minha bebê Isabela, da vida dela por conta de For Life. Minha bebê não era para estar aqui comigo hoje, foi desenganada por muitos médicos especialistas, estudados, de que não teriam como reverter o caso dela. Muitos de vocês conhecem o testemunho da minha bebê Isabela. Com 6 meses ela teve o diagnóstico de um neuroblastoma maligno. Gigante, enorme. E quando as esperanças estavam para acabar, mas Deus dava força para a gente. Surgiu uma pessoa abençoada por Deus. Glória a Deus pela vida dele. Por favor, Judenberg Rosa, fica de pé por gentileza, meu irmão. Uou! Gratidão do fundo do meu coração e da minha alma, irmão. Deus é contigo. Consumia os produtos For Life para uso pessoal, para prevenção. E ele viu o testemunho da minha bebê Isabela, já me conhece há quase 4 anos dentro desse mercado. E falou: Leandro, tem algo que eu acho que pode ajudar muito a sua bebê, meu irmão. Eu consumo para poder prevenção, mas eu conheço muitos testemunhos fortes. Você tem interesse em conhecer? E eu sim. E através dele, conhecemos For Life, os fatores de transferência. Começamos a ministrar na BBB quando tudo estava perdido. E a vida dela começou a ser estabelecida de uma forma que os médicos ficaram perplexos, literalmente. E isso daqui é fruto de realmente do propósito da missão da For Life no mundo. O produto é realmente extraordinário. Tem propósito e missão profunda. E uma das gigantes responsáveis por isso é a For Life. Então, gratidão primeiramente ao Eterno, Papai do Céu que está lá em cima. Gratidão Judenberg. Gratidão a Ailton Silva, que deu um suporte gigantesco, maravilhoso para mim. Gratidão Anderson Carpes. Cadê o Anderson Carpes? Cadê o Anderson? Obrigado, meu irmão. Obrigado. Deus abençoe sua família grandemente. Obrigado, Guto, Daniel, todo o corporativo, toda a empresa For Life. Início de algo gigantesco. O avivamento na saúde que o Brasil está precisando chegou, pessoal. Chegou. E a For Life pode ter certeza no coração de vocês. Obrigado. E não ficou só por aí. O Leandro mostra como está hoje a sua bebê Isabela. Olha ela aí, totalmente recuperada, saudável, junto com a sua mamãe e com seu papai. E de quebra, ainda ganhou um irmãozinho mais novo, chamado Pedro. Isto é incrível. Meu nome é Leandro Correia. Meu nome é Jane Raquel, somos pais da Isabela e do Pedro Correia. E em julho de 2022, nós iniciamos uma fase muito difícil em nossas vidas. Descobrimos um câncer maligno em nossa bebê Isabela, um neuroblastoma com massa tumoral enorme. A minha bebê Isabela tinha apenas 6 meses de vida. Imediatamente fomos para o Hospital do Câncer, Hospital do Amor, em Barreto, São Paulo, onde fomos muito bem atendidos. E lá iniciamos o tratamento adequado para o quadro dela. Em meio a angústia, sofrimento, dor e muito desespero, nós resolvemos buscar a ajuda de outros profissionais, médicos, oncologistas da área e pedir outras opiniões. Mas eles falavam que o tumor era muito grande para ela e que seria irreversível essa situação.
e que iríamos perder a nossa bebê. Durante as 22 sessões de quimioterapia, a Isabela contraiu uma bactéria muito grave no catéter. Nós quase perdemos ela nesse momento, mas Deus guardou a vida da Isabela nesse momento angustiante. Ao final de 2 protocolos, nós descobrimos que não havia tido nenhuma redução da massa tumoral. E pensamos o quanto já tinha sido sofrido e doloroso, porque a Isabela já tinha passado por vários exames e procedimentos difíceis. E pedimos a Deus para que cuidasse e livrasse ela de todo o mal. Deus nos ouviu e, através de um amigo chamado Gildenberg, nos trouxe uma providência, os fatores de transferência da For Life. Imediatamente começamos a ministrar os fatores de transferência na alimentação da Isabela. Na primeira semana, o estado clínico dela já estava perfeito. Já se alimentava bem, dormia bem e já não tinha mais as dores que ela tinha anteriormente. E com o direcionamento do consultor Ailton Silva, seguimos no protocolo de consumo dos fatores de transferência. Após 3 meses, recebemos os exames que foram feitos da Isabela e ali constatou 47% de redução da massa tumoral. Certeza de que os fatores de transferência estavam fazendo efeito no sistema imunológico da Isabela e que o próprio organismo dela estava eliminando o câncer. A alegria desse resultado foi imensurável. Comemoramos muito e agradecemos a Deus. A Isabela ficou mais 3 meses de alta do hospital, apenas em acompanhamento. No retorno, foram feitos vários exames e constatou mais resultado positivo ainda. A Isabela já estava livre de todo mal e risco de vida. Hoje a Isabela tem 1 ano e 4 meses e já há 8 meses vivendo tranquila e em paz em casa com toda a família. Obrigada, Deus, por realizar esse milagre em nossas vidas. Obrigado, For Life, por trazer a providência necessária para cuidar da nossa bebê Isabela. E aí está a Diene, né, com sua bebê, agradecendo a Deus. Mas você conhece alguém que também tem nódulos? A Diene, ela tinha um nódulo, né, na mama esquerda, né? Ela estava aí agradecendo, mas ela também tinha um problema sério, um nódulo na mama esquerda que ela carregava há 8 anos, que não incomodava ela, ele não evoluía, ele era indolor. Porém, vocês verem como funciona o nosso sistema imune junto com o nosso psicológico. Diante desse trauma psicológico que ela teve com o tratamento de sua bebê, depois de tudo certinho, já o que o médico já tinha liberado, a bebê já estava tudo pronto, não tinha mais problema nenhum de saúde, ela começou a sentir dores, começou a sentir incômodo ali naquela mão esquerda. Quando ela vai fazer exame, então, vê que aquele nódulo está evoluindo, ele está crescendo e está incomodando. Então, ela passou a utilizar o fator de transferência. Com 90 dias, olha o que ela mandou aqui para a gente. Olá, meu nome é Jane Raquel, tenho 31 anos de idade, sou mãe do Pedro e da Isabela Correia e hoje eu vim compartilhar com vocês a minha experiência usando os fatores de transferência. Há mais ou menos 18 anos atrás, eu descobri que tinha um nódulo na mama esquerda e ao longo dos anos que se foi passando, eu percebi há meses atrás que esse nódulo vinha crescendo numa proporção bem maior. E como eu já sabia o resultado que a minha filha e outras pessoas tinham tido usando, eu falei, vou fazer o uso também para ter uma melhora no meu sistema imunológico e conseguir, reverter tudo isso. E aí, com apenas 3 meses usando os fatores de transferência, o meu organismo, o meu sistema imunológico conseguiu eliminar totalmente esse nódulo. E hoje eu estou mais feliz, mais grata, livre de saber de que nenhum receio vai vir, porque já sumiu e foi fantástico a experiência que eu tive usando esses produtos. Então, veja como o nosso sistema imune é extraordinário. Ele é capacitado para destruir toda e qualquer ameaça que esteja acometendo o próprio organismo. É desse jeito. Também o sistema imune ele tem a capacidade de provocar, de desenvolver patologias no seu organismo, patologias autoimunes. Isto é, se o seu sistema imune estiver hiperativo, exacerbado, trabalhando aceleradamente. Então, ele vai provocar ali alergias, né? E diversas outras intolerâncias à lactose, intolerância alimentar, e aí vai, né? Conhece alguém assim, com esses problemas de patologias autoimunes? Pois é, o sistema imune ele é capaz de fazer isso.
Então, uma vez que o sistema imune é equilibrado, ele passa a reconhecer o erro que ele cometeu. É assim que funciona. Então, vocês viram o que aconteceu aí com a Isabelinha, o que aconteceu com a mamãe dela, a Diene, né? E aí, vamos lá. Então, puxando aqui para frente, vamos ver aqui mais alguns testemunhos, né? Para vocês. Essa patologia autoimune aqui, por exemplo, tá vendo essa criança? Ela foi acometida com uma patologia chamada dermatite atópica. É uma patologia autoimune. O que é autoimune? Provocado pelo próprio sistema imune. Seu próprio sistema imunológico atacando o seu organismo e desenvolvendo patologias autoimunes, né? São diversas. Então, a sua mamãe rodou o mundo procurando a Providência, só que não encontrou. Quando ela conheceu o fator de transferência, me ligaram aqui, e aí fizemos, então, o kit sugestivo de consumo, ela passou a utilizar, e olha o videozinho que ela me mandou aqui. Na verdade, 2 dias. Até o rostinho dela melhorou. Hoje eu passei o dia na casa da minha irmã. As pessoas perceberam como o rosto dela mudou, a pele do rosto. As meninas, minhas irmãs, falou: meu Deus, a Isa tá com o rostinho como que quando ela nasceu, não tem? Que ela tinha um rostinho bem limpinho. Tá vendo? Então, é isso aí, o sistema imunológico. Nada mais do que o seu sistema imunológico, que é capaz de fazer essa correção dentro do seu organismo. Tanto ele faz, como ele também pode desenvolver a patologia. Mas vamos lá. Olha o que esse rapaz fala, como ele estava acometido, o Ricardo. E Veja. aí eu chamei o Leandro e falei, cara, o que é isso aqui? Eu nunca ouvi falar dessa empresa, né? E apesar de estar no mercado há tantos anos. E aí ele começou a falar, explicar, mandou aquela foto do produto que fala ali dos probleminhas de saúde, né? Parece que tá todo mundo perrengado, né? E eu estava fazendo um tratamento também, gastando horrores, até já o que não estava tendo direito, um monte de problema de saúde, devido a uma série de fatores. Fui proibido por médico de ir à academia. E por último, proibido de fazer caminhada. Porque o pâncreas já não produzia mais a quantia de sangue que precisa. Então, quando eu ia caminhar, ou correr, ou academia, qualquer coisa, eu ficava muito ruim, né? Eu não queria fazer nada químico, fazendo tratamentos naturais, gastando muito, né? O último tratamento meu foi um pacote de R$12.000 por 3 meses, ou seja, 36 mil. E eu vim ali fazendo algumas coisinhas, comecei a usar o produto, o Leandro mandou, peguei através do IEP da Deise lá em Goiânia. O IEP, a Deise lembra muito bem o dia que eu fui encontrá-la no shopping, né? Eu tava numa energia, numa disposição, né? Só Jesus na causa. E comecei a usar o produto e dentro de 3, 4 dias esse produto começou a fazer uma coisa revolucionária na minha saúde. No 6º dia, eu estava com tanta energia que eu falei, eu vou na academia só para ver o que acontece. E eu fui, malhei normal e fui reto para casa. Falei, daqui a pouco eu começo a passar mal. Não senti nada. No outro dia eu fui de novo, e no outro dia eu fui de novo, e no outro dia eu fui de novo, e até agora não parei. E o resultado, em outra oportunidade, eu vou dar um depoimento com mais tempo, porque eram muitas coisas que estavam afetadas no meu organismo, como rim, fígado, pulmão, estava tudo muito comprometido, energia, depressivo, enfim, né? O resultado esquece. Quanto irmão. tempo? É isso aí. Então, vocês viram como ele estava? Bom, graças a Deus que ele conheceu o fator de transferência. Então, pessoal, eu vou mostrar aqui mais um testemunho para vocês, da filha da dona Zefira, né? Olha só como estava a Josi, né? Ela foi acometida com um tumor cancerígeno no cérebro. Foi feita cirurgia, né? Ela tem 35 aninhos de idade, é da cidade de Jeremoabo, né? Ela autorizou que eu mostrasse aqui, não tem problema nenhum, tá tudo certinho. Então, o que acontece? Ela, com 35 aninhos de idade, ela desenvolveu essa patologia, esse tumor cancerígeno no cérebro. Foi feita cirurgia e tal, e depois entrou com a quimioterapia, que não deu resposta imunológica. Então, foi suspensa a químio e entrou, então, o médico, ele entrou com a radioterapia. A rádio, ela acabou que teve problema seríssimo de radionecrose, ou seja, necrosou os neurônios
Josi. E aí aconteceu que ela perdeu, então, a deglutição, né? Ela parou de deglutir, de engolir a saliva, né? E o alimento. Então, ela teve que usar essa sonda aí, gastronasal. E então ela perdeu também o movimento do braço esquerdo e o movimento das duas pernas, né? Dois membros inferiores. Ela perdeu esse movimento e aí é cama e paliativo. Os médicos mandaram para casa, disseram que não tinha outro recurso mais, não tinha mais o que fazer e que ela iria, né, entrar em óbito. Então ela foi, ou seja, desenganada. Mas eu vou botar a mãe dela aqui para contar a história dela, que com apenas o primeiro dia aqui, esse vídeo, né, eu sugeri para ela fazer esse vídeo para que a gente observasse então essa evolução a partir daí do momento que ela começou a usar, o sistema imunológico dela começar a ativar, e aí vamos ver o que é que vai acontecer, vamos. Então, fez o vídeo, vamos guardando aí para ver o que é que acontece. E aqui foi o primeiro dia que ela fez o vídeo. Mas vamos lá. Olha só. Passa a fazer a correção do que tiver de errado se a pessoa não vê isso. Minha filha consegue falar, nós vamos começar a usar os remédios. Olha o homem falando aí, ó. Fala aí alguma coisa, sabe falar? Consegue hoje? Ela fala Diga remédio, aí. mas não é remédio, são fatores de transferência, são moléculas de transferência de informações imunológicas. Tá. Como é o nome dela? Josi, é Josi Cleide, mas todo mundo conhece por Josi. Imunológico inato na formação de explicando para ela como vai funcionar no seu organismo, a irmã dela filmando e dona Zefira colocando para ela ouvir. E nesse meio tempo ela foi também ministrando os fatores de transferência na sonda, né? Via sonda. Pronto. E agora veja como ela ficou depois de 8 dias. 8 dias de ministração. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, está aqui em cima. Está aqui em cima. Pronto, aqui está. 8 dias, olha. Agora encerra o vídeo. Uhum. Então hoje está com 8 dias, né? Isso. Então hoje está com 8 dias que você começou a usar. Tamanho. Qual foi a melhora que minha filha achou até hoje? Tá se sentindo como? Diga. Minha filha tá se sentindo como agora, no momento? Tá se sentindo melhor do que o que tava? Não, fale, que é pra fazer o vídeo, minha filha falando. Tá se sentindo melhor? Muito melhor. Muito melhor, pronto. Esse braço seu daqui não abria pra gente nem lavar. Olha o tanto que a gente já estamos abrindo. As suas pernas ficavam muito preta, já não está ficando muito preta mais. Está sentindo já bem forte, né assim? Pronto, olhe para a câmera. Vamos lá, então. 26 dias. 26 dias depois, olha só. Com 26 Muito dias. tempo, hein? Sem comer uma uva. Ela já ficava de pé, firme nas duas pernas aí, comendo com as próprias mãos e já não está mais com a sonda. Tá? Vamos ver agora 51 dias de uso dos fatores. Inclusive a sua família, né, diante do resultado, aí eles fizeram uma campanha, né, e conseguiram 10 bandas para tocar em uma chácara para arrecadar fundos, para continuar comprando os fatores de transferência, para não parar o uso, né? E veja que ela se fez presente nesta festa. Vamos ver como ela está? Olha com o sorriso extraordinário da Josi. Fevereiro, lá na cidade de Jeremoabo. Essa interessante. Mudança extraordinária. É isso aí. É isso aí. É isso aí, pessoal. Então,
Muitíssimo obrigado a todos vocês, né, pela presença aqui, né? E é isso aí. Então, muitíssimo obrigado. Vamos dar por encerrado, então, essa nossa palestra de hoje. E, precisando de ajuda, as pessoas que te convidou para esta conferência, com certeza também o contato, precisando de minha ajuda aí, para estar formulando algum kit sugestivo de consumo, nós estaremos, então, juntos, né? Na mesma ligação, no PV, tá bom? Muitíssimo obrigado. Uma boa noite a todos. Um beijo no coração de todos. Até a próxima.